Olá, pessoal. Somos alunos do 9º ano na CELMF Perus. Estamos finalizando o nosso trabalho do TCA e hoje estamos aqui na DECRAD, que fica localizada na Rua Brigadeiro Tobias. Vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês. E a DECRAD é uma delegacia de crimes raciais e intolerância. O significado vai estar aqui embaixo. Estamos aqui no 3º andar da DHPP, onde fica a DECRAD, e iremos conversar com o investigador Ivan e conhecer a delegada Daniela Branco. Hoje estamos aqui na DECRAD e estamos com o Ivan, ele vai se apresentar. Boa tarde, bom dia, né, pessoal? Bom dia a todos os alunos do CEL Perus, é isso? Meu nome é Ivan, eu sou investigador de polícia, há 8 anos aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo e atualmente, já há 2 anos, eu trabalho aqui na DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros delitos de intolerância. E agora vamos fazer algumas perguntas que são dúvidas nossas e de outras pessoas para o Ivan. Quais são os primeiros passos que criança ou adolescente deve seguir se sofrer algum tipo de racismo na escola? Na escola, É. né? Qual que é o seu nome mesmo? Vitor. Vitor, veja, quando a gente fala de racismo, não necessariamente a gente está falando de polícia, tá? Por quê? Porque o racismo, ele é um fenômeno social, né? Então, hoje no Brasil, a gente sabe, né, que a gente tem um país com uma estrutura um tanto quanto racista, uma sociedade racista, e a gente sabe por quê, né, pelos motivos históricos, e o que se costuma dizer, né, até o ministro Silvio Almeida diz que o Brasil ele sofre de um racismo estrutural, né? Mas o que eu quero dizer é que nem sempre é caso de polícia. Eu vou te dar um exemplo. A maioria da população brasileira ela é negra, certo? Se nós verificarmos os diretores de grandes empresas, das maiores empresas do Brasil, a minoria é negra, né? A grande maioria dos cargos de direção das empresas, né, de alta direção, são ocupados por pessoas brancas, né? Aí eu te pergunto, isso é racismo? Não. É racismo, né? Faz parte de um racismo estrutural, né? Como que num país onde a maioria da população é negra, os cargos de alta direção são ocupados majoritariamente por pessoas brancas? É por causa do racismo, né? Por que que a maioria dos juízes, vamos pegar um cargo público agora, não as empresas privadas, cargo público, por que a maioria dos juízes são brancos, né? Por causa do racismo existente na nossa sociedade, né? Mas isso é crime? É aí que eu ia chegar. Não é crime, né? Isso é um problema social que nós temos, né? Que o Brasil tem que resolver ao longo dos anos, mas isso não é crime, isso não é caso de polícia, né? Então, quando a gente fala, eu estou sendo vítima de racismo, a gente precisa entender, né, se isso é caso de polícia ou não. Por quê? A lei brasileira, ela diz que alguns tipos do que a gente chama de racismo são configurados como crime, né? Então, nós temos crime de injúria racial, quando a pessoa ela é ofendida na sua honra em razão da sua cor de pele, né? Vamos para aquele exemplo triste e clássico. Quando o Vini Júnior lá no Real Madrid é chamado de macaco, né? Então ele está sendo ofendido em razão da cor da pele dele, está sendo feita uma comparação com um animal, primata, o macaco, em razão da cor da pele. Isso é um crime de injúria, né? A pessoa quer ofender aquela pessoa pelo simples fato dela ser negra, né? E nós temos os crimes de discriminação, de preconceito, né? Quando uma pessoa ela é impedida de exercer algum tipo de direito em razão da cor da sua pele. Então, por exemplo, uma pessoa branca, ela entra numa loja no shopping livremente, sai, mas uma pessoa negra ela é revistada toda vez que ela entra. Isso é um crime de preconceito, né? Uma empresa diz que não vai, que abre uma vaga para contratação de funcionário, de estagiário, e diz que não contrata pessoas negras. Isso é um crime de preconceito, sempre que as pessoas são impedidas de exercer algum tipo de direito, né? Então, a gente tem assim, a injúria é o crime
que é cometido contra a honra da pessoa específica. E o crime de racismo e de preconceito contra toda a raça negra, né? Então, respondendo a sua pergunta especificamente, na escola, eu acho que eu fui vítima de racismo, né? Primeiro fato, você tem que comunicar o professor, a direção da escola, né, para que as medidas administrativas, as medidas escolares sejam tomadas, né, para que se apure no âmbito escolar se aquele fato existiu, quem cometeu, se aquele aluno ou aquele professor que cometeu aquele ato de racismo, aquele funcionário, precisa receber uma punição da escola, né? E se isso se configurar como crime, né, uma injúria ou um preconceito, a vítima ela deve procurar uma delegacia de polícia, né? A polícia ela é acionada quando ela recebe a notícia do crime pela vítima, né? E essa notícia ela se dá através do boletim de ocorrência. A vítima ela pode registrar o boletim de ocorrência através da delegacia eletrônica, que é o BO virtual, ela pode registrar em qualquer delegacia de polícia, né? Pode ser a mais perto da escola, a mais perto de casa, ou ela pode registrar numa delegacia especializada como a DECRAD, né? Ir pessoalmente na delegacia para registrar. Então são essas as formas de registro, né? A partir daí a investigação ela acontece. E em se tratando de adolescentes como vocês, né, sempre tem que haver a companhia de um maior responsável por registro dessa ocorrência, né? Então dos pais, de um professor, né? Sempre tem que ter um maior acompanhando o adolescente no registro dessa ocorrência, porque a lei exige, né? Não permite que as crianças e adolescentes noticiem o crime sozinhos. Ivan, agora vamos para a segunda pergunta. Se uma criança ou adolescente comete racismo com um maior de idade, o que pode acontecer? Então, a questão principal da sua pergunta é se um adolescente comete o crime de racismo, né? Porque a vítima do crime de racismo, o crime ele vai existir se a vítima for criança, se a vítima for adolescente, se a vítima for adulto, né? Então não importa a vítima. O que a lei penal ela diferencia é o autor, quem está cometendo o crime, né? Então, se uma pessoa adulta comete o crime, ela vai ser processada criminalmente e ela pode ser condenada pelo juiz às penas que a lei prevê, né, para o crime de racismo, para os crimes de racismo. Agora, se um adolescente comete esse tipo de crime, ele também vai ser responsabilizado, só que as penas não são iguais às penas dos adultos, né? Quando um adolescente comete um crime, não precisa ser só crime de racismo, pode ser qualquer tipo de crime. A lei que incide para punir essa pessoa é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é que vai determinar qual a medida socioeducativa que o juiz vai aplicar, o juiz da vara da infância e da adolescente. Então, essas medidas podem ir de uma simples advertência, né, para os casos mais leves, até a internação compulsória na Fundação Casa, né, que são para os crimes cometidos com violência, grave ameaça, né, que os adolescentes podem cometer. Tá. Mas sempre, lembrando, os adolescentes também são responsabilizados, né? Adolescentes são pessoas de 12 a 18 anos. 18 anos completos já é adulto, né? 17 anos e 11 meses e 29 dias. Né? Agora vamos para a terceira pergunta. Existe alguma parceria entre a DECRAD e as instituições de ensino para prevenir e combater o racismo no ambiente escolar? A DECRAD, ela atende a todas as solicitações que as instituições de ensino fazem, né, para que a gente possa, por exemplo, participar um dia do ambiente escolar, né, das atividades escolares, fazendo, por exemplo, palestras, como a doutora Daniela diz, a respeito de racismo, né? Essas palestras, elas têm a intenção justamente de trazer para o conhecimento da criança e do adolescente quais os tipos de crime que existem, que são definidos na lei como crime, né? Quais as atitudes que geralmente acontecem no ambiente escolar, no ambiente familiar envolvendo criança e adolescente, no ambiente virtual envolvendo criança e adolescente, que são mais comuns, né, esses crimes mais comuns, e a gente consegue traçar esse panorama de passar justamente para os adolescentes essa visão para que eles não caiam, né, nessa prática de cometimento de crime de racismo, né? Não há um
não há um cronograma ativo de palestras, né? Mas a gente atende a todas essas solicitações para participação pontual em palestras ou em festivais. Eu tenho aqui uma canequinha do festival que eu participei, Festival Ubuntu, que foi numa escola, a escola Professor Paulo Rolim Rosa, lá na Zona Leste de São Paulo. Essa escola ela fez no ano passado um festival em homenagem ao Dia da Consciência Negra, né, com algumas atividades entre os alunos, e nós participamos realizando uma palestra justamente para trazer esse conhecimento para a comunidade escolar sobre os crimes de racismo, as formas de prevenção, o que evitar, como denunciar, tudo isso que vocês estavam me perguntando aqui. Agora nós vamos para a quarta pergunta. Qual é o prazo que uma denúncia de racismo dentro da escola deve ser feita à DECRAD? Veja, os crimes de racismo hoje, né, da forma com que a lei está estabelecida hoje, da forma como a lei é hoje, eles não têm um prazo para serem denunciados, né? O crime de racismo é imprescritível e ele é inafiançável, e não se tem realmente uma determinação legal para que se haja, assim, digamos, um prazo para a comunicação desses crimes, sob pena desse crime não ser mais investigado, né? Todos os crimes de racismo, eles são crimes, como a gente chama tecnicamente no direito, de ação penal pública incondicionada, né? Então eles são tocados, processados, investigados, inclusive sem que a vítima queira, né? Só da delegacia ter o conhecimento, a gente já é obrigado a investigar, né? Antigamente não era assim. Antigamente, nos crimes de injúria, nós tínhamos um prazo de 6 meses que a lei determinava para essa notícia, né, do crime. Isso continua no crime de injúria, mas agora a injúria racial foi equiparada ao racismo e não há mais esse prazo. Sim. Agora nós vamos fazer a quinta pergunta e a última, tá bom? Tá bom. Como a DECRAD trabalha em conjunto com as autorias educacionais para garantir um ambiente escolar seguro e livre de discriminação racial? Deu para entender? Eu acho que essa pergunta está bem ligada àquela outra, né? Sobre as parcerias, é isso? O que a gente faz com as escolas, né? Então, a DECRAD, ela acaba sendo uma delegacia, né? Um órgão da Polícia Civil que tem por competência constitucional, por competência legal, investigar os crimes que chegam aqui, né? É claro que a gente gostaria que os crimes não chegassem, que os crimes fossem evitados e que não acontecessem, né? Mas isso acontece. Então, a nossa forma de contribuir com a comunidade acadêmica é atendendo as solicitações para fazer esse tipo de palestra, para receber vocês numa visita como essa, né? E trazer conhecimento de como a delegacia funciona, né? Mas, como um órgão da justiça, né, a Polícia Civil ela não tem uma atuação ativa, né, no sentido da prevenção do racismo, né? Se a gente fosse pensar no âmbito especificamente da segurança pública, essa contribuição até seria da Polícia Militar, né? Mas a Polícia Civil está sempre de portas abertas para receber as pessoas que venham a registrar algum tipo de crime, né? Por exemplo, agora nós temos uma deputada estadual aqui registrando um crime, né? Então a gente está à disposição para fazer esse tipo de registro, esse tipo de investigação e para atender as solicitações de vocês quando vocês precisarem, né? Seja para a realização de um trabalho, seja para uma palestra de prevenção, são essas as questões. Porque para coisas mais formais nós precisaríamos efetivamente de convênios, né, entre as instituições, Polícia Civil e as instituições de ensino, Polícia Civil, Estado e Prefeitura, né, para as ações junto às escolas do município, digamos assim, né? Porque o céu é do município, né? Então nós precisamos desse tipo de parceria. E a DECRAD também é uma delegacia que ela não tem por competência a atuar em todo o estado de São Paulo, né? Como eu expliquei um pouquinho para vocês lá fora. A nossa atuação ela se dá aqui na cidade de São Paulo, né? Com crimes de autoria desconhecida. Em outras localidades nós temos outras delegacias responsáveis também por esse tipo de crime, né? As delegacias do município, né? Que atendem os crimes que acontecem aí na Grande São Paulo, no interior, que são delegacias mais próximas de onde o crime acontece, né? Então esse tipo de convênio também ele fica um pouco mais difícil nesse sentido.
Então, galera, essa foi a visita que fizemos aqui na DECRAD para esclarecer algumas dúvidas com a delegada e o investigador de polícia. Não podemos permitir que o racismo continue silenciando vidas. Juntos vamos quebrar o ciclo de discriminação. Se você sofreu racismo, denuncie. Sua voz importa e a sua denúncia pode ser o primeiro passo para a justiça e a igualdade.